Olá, eu sou o Magister e hoje falaremos sobre conservadorismo. Não é possível dar uma definição exata do que é conservadorismo. Isso porque não se trata de uma ideologia estruturada que possui um pensador fundador e textos cânones, mas é uma forma de pensar, acompanhada de certas crenças básicas típicas. Neste vídeo, eu vou apresentar o conservadorismo como eu o compreendo. Mas para você ter uma visão mais ampla do assunto, sugiro que você assista outros vídeos ou leia textos de autores tidos como conservadores. Noel O'Sullivan diz que conservadorismo é a filosofia da imperfeição humana, e eu acho que isso é um ótimo lugar para começar. Eu vou apresentar essa crença básica, junto com outras ideias típicas do pensamento conservador, e mostrar como elas estão conectadas. Esse sentimento de que somos e sempre seremos imperfeitos dá origem à prudência, desejo de ordem e respeito à tradição do conservador, assim como sua aversão a utopias, sua defesa da necessidade de checks and balances na política e da responsabilidade individual. O conservador percebe que a humanidade é capaz de coisas fantásticas, mas que também é capaz dos atos mais terríveis. Ele acredita que essas coisas fazem parte do que é ser humano, e nenhum sistema social ou estilo de educação pode mudar essa realidade. A Alemanha era o país de cultura mais rica da Europa e o mais instruído, com o melhor sistema de ensino fundamental do mundo e as melhores universidades. E foi justamente a Alemanha que criou o maior horror que já se concebeu. O conservador crê que não podemos mudar a natureza humana, mas podemos estar atentos a ela e guiá-la. Essa crença dá origem à prudência conservadora. Se uma sociedade está funcionando razoavelmente bem, é imprudente arriscar mudanças bruscas. Usando conceitos da indústria, o conservador é mais adepto da melhoria contínua do que da reengenharia. Ele prefere mudanças moderadas, dirigidas para os problemas mais graves e imediatos da sociedade. Ele não tentará resolver todos os problemas de uma só vez, mas tentará corrigir as injustiças óbvias. O conservador é paciente em vez de perfeccionista. Isso não quer dizer que o conservador não aceite ou não provoque mudanças importantes. Na verdade, a aceitação eventual de novas ideias é um dos motivos que faz com que seja difícil ou impossível caracterizar uma particular ideologia conservadora. Vou dar um exemplo. Em língua inglesa, o adjetivo que é usado em contraposição a conservador é liberal. Quando Adam Smith publica o livro básico do Mercado Livre, em 1776, ele é definido como liberal radical, recebe a posição veemente dos conservadores que defendem o mercantilismo e a intervenção forte do Estado na economia. 70 anos depois, o grande Sir Robert Peel, primeiro-ministro inglês e líder do Partido Conservador, se torna um campeão da implementação de medidas de liberação do mercado. Menos de um século depois da sua proposição, o liberalismo econômico já não era mais uma ideia nova de radicais, mas sim algo não só testado, mas funcionando na realidade da economia inglesa. Essa capacidade dos conservadores de adotarem com o tempo o que funciona criou a confusa situação de que a política econômica mais frequentemente defendida pelos conservadores contemporâneos é a chamada de liberalismo econômico. Compare essa adaptabilidade com o fato de que muitos defensores de reformas radicais se atêm firmemente a ideologias definidas no século XIX e que nunca foram muito bem-sucedidas com relação à implementação prática. Também não é verdade que a prudência conservadora o impeça de tomar ações decisivas e até mesmo drásticas. A Revolução Americana foi uma revolução conservadora. Durante 7 anos, as antigas colônias inglesas lutaram a guerra de independência que tinha, como objetivo básico, deixar as coisas ao máximo como eram antes da Revolução. Praticamente todos os direitos definidos nas primeiras 10 emendas da Constituição Americana já existiam em documentos ingleses ou até mesmo documentos oficiais das colônias, como o Body of Liberties, de 1641. Mesmo o sistema de governo, com 2 câmaras legislativas montadas de forma que uma frequentemente se opõe à outra, é copiado do modelo inglês. Por outro lado, a Revolução Francesa foi uma tentativa de reforma geral da sociedade. Nem mesmo os nomes dos meses do calendário francês foram poupados do ímpeto revolucionário. É bem conhecido que essa busca por mudanças radicais deu origem primeiro ao regime de terror
e depois ao retorno de um monarca absoluto na pessoa de Napoleão. O conservador acredita que esse tipo de degradação das tentativas de reformas radicais da sociedade é inevitável, uma vez que mesmo que os revolucionários tenham a melhor das intenções, eles estarão tentando implementar um modelo utópico que tem pouquíssima chance de gerar uma sociedade estável na prática. E mesmo que isso aconteça, essa nova estrutura social será imperfeita, porque isso não pode ser diferente. E não há motivo para acreditar que ela será melhor do que a que substituiu. Além disso, se a expectativa gerada pelo discurso revolucionário for muito diferente da realidade, como sempre acontece, o novo regime terá que permanentemente oprimir toda oposição para se manter. Eu disse que o uso do termo liberal em contraposição a conservador causa confusões devido à tendência do conservador de adotar, com o tempo, ideias que inicialmente foram chamadas liberais. Por isso eu costumo usar o termo reformista para caracterizar a forma de pensar oposta ao conservador. O reformista tem a tendência de ser impaciente, desejar mudanças radicais e em muitos aspectos ao mesmo tempo na sociedade. É normalmente fácil separar o conservador do reformista. No entanto, é importante separar também o conservador do reacionário. Enquanto o conservador quer preservar o melhor do passado e é cauteloso em relação a mudanças, o reacionário tem em mente uma versão usualmente idealizada do passado e quer ativamente reverter a situação atual para esse passado. O reacionário costuma ser ainda mais pessimista que o conservador com relação à natureza humana e, por isso, acredita que a ordem deve permanentemente ser imposta à força. Por isso, ele tende a apoiar várias formas de totalitarismo. Eu poderia usar o termo liberal para designar alguém que é mais simpático à mudança do que o conservador, sem ser um reformador. No entanto, como disse, as posições adotadas por quem é moderadamente simpático à mudança tendem a ser encampadas pelos conservadores. Com frequência, o reacionário pode ser indistinguível do reformista. A razão é simples. Quanto mais idealizado e distante é o passado desejado pelos reacionários, mais semelhante ele se torna das utopias dos reformistas. Por consequência, problemas e métodos tendem a ser semelhantes. Imagine um reacionário que desejasse voltar para uma era em que a humanidade estivesse mais próxima da natureza, com uma população mundial de menos de 500 milhões e predominantemente voltada para a agricultura em pequena escala. Não haveria maneira de atingir essa visão que não implicasse em um banho de sangue. E mesmo passos moderados nessa direção seriam altamente disruptivos em relação ao funcionamento atual da sociedade. Lembre que, para o conservador, a imperfeição da natureza humana tende a fazer com que tanto as grandes visões utópicas quanto os métodos para chegar a elas falhem desastrosamente. Se os humanos são imperfeitos, um papel fundamental do Estado é proteger os cidadãos dos piores males que eles podem cometer uns com os outros. Não todos os males, pois isso seria buscar uma utopia que certamente se mostraria desastrosa, mas apenas os que forem insuportáveis. Por outro lado, as pessoas que compõem o governo são igualmente imperfeitas e têm que ser controladas pelos cidadãos. Um meio efetivo para isso é, de tempos em tempos, eleições serem convocadas para remover pessoas do poder. Além disso, os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, devem ser mantidos afastados e em controle um pelo outro. Assim, o modelo liberal da República Democrática, uma vez proposto e testado na Revolução Americana, se adaptou imensamente ao ethos conservador. O conservador contemporâneo é um defensor do império da lei. O texto da lei deve ser claro e sua interpretação a mais previsível possível. Dessa forma, a atuação do Estado é controlada e o cidadão não terá dúvida do que ele pode ou não pode fazer. Outra arma do arsenal conservador é a defesa dos direitos individuais negativos, incluindo os direitos de liberdade, como os da livre expressão, e os direitos de imunidade, como o direito de propriedade. Aliás, a tendência atual é colocar as mesmas ideias não como direitos abstratos, que frequentemente são mal interpretados, mas como proibições ao Estado. Outro aspecto relevante do conservadorismo é sua ênfase na responsabilidade individual. O conservador não nega, por exemplo, que fatores sociais criam obstáculos e incentivos importantes para os indivíduos, e que esse é o caso, por exemplo, quando pessoas de certo grupo social se voltam para o crime.
No entanto, o conservador negará que isso cria qualquer desculpa para o criminoso. O meio pode influenciar, mas as escolhas são individuais. E esse aspecto do conservadorismo é suportado pela tradição judaico-cristã, que é a base da civilização ocidental que o conservador tenta preservar. É interessante notar, porém, que nos dias atuais, o conservador que resguarda o funcionamento das sociedades criadas pelas religiões de matriz judaico-cristã não é, necessariamente, ele mesmo uma pessoa religiosa. Como não é uma ideologia no sentido usual, e como tem a tendência a evoluir e assumir ideias a um tempo consideradas inovações radicais, as posições políticas dos conservadores tendem a uma variedade significativa dentro de suas fileiras e se alterarem ao longo do tempo. No entanto, o conservadorismo contemporâneo tende a defender alguns temas. Sendo avesso ao excesso de poder do Estado, o conservador tende ao liberalismo econômico, sem ser muito radical e nem consistente em relação a isso. C. Rosa Scruton sintetizou a posição dos conservadores quando disse: "Eu sou totalmente a favor de soluções de mercado onde elas se aplicam, mas nem todo problema social tem solução de mercado." O que tende a ser mais consistente é a defesa do conservador em relação à redução da regulação de forma a liberar as forças do mercado. Este aspecto é bem compatível com uma visão de filosofia legal que prefere menos leis que sejam mais claras e de interpretação restrita. O conservador tem horror que um juiz possa interpretar livremente a lei, decidindo até de forma contrária ao que está expressamente descrito no texto. Esse tipo de coisa tende a criar mudanças radicais pela ação ideológica de um pequeno grupo de pessoas, como os Supremos Tribunais. O conservador é um forte opositor das chamadas políticas identitárias, que tentam implementar mudanças sociais radicais e artificiais usando a força da lei. Isso é frontalmente contrário ao coração do ethos conservador. O politicamente correto recebe o mesmo tratamento, não só porque usa a lei para alterar um comportamento social essencial, e também porque a liberdade de expressão é um dos fatores chaves dos checks and balances que defendem, mas também porque esta liberdade já se incorporou ao funcionamento da sociedade moderna, e sua limitação, pensa o conservador, pode ter consequências nefastas. O conservadorismo é uma forma de pensar frequentemente mal compreendida e distorcida por seus opositores. É óbvio que você pode discordar totalmente das premissas do conservador e se opor fortemente a ele. Mas espero que esse vídeo ajude a tornar o diálogo mais profundo e interessante. Nos vemos no nosso próximo encontro.